O Senhor havia ordenado a Israel. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual havia feito para o propósito. Ao seu lado também pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Anaias, e Urias, e Uquias, e Maacéias. E à sua esquerda Pedaias, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, como nós estamos aqui hoje. E Esdras bendisse o Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Louvado seja o Senhor. Os amados irmãos, podem se assentar, já oramos. Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus que servimos é um Deus que fala conosco até os dias de hoje. Ultimamente eu tenho ficado preocupado quando eu vou falar da palavra de Deus. Eu não consigo, às vezes eu falo assim, eu vou falar sobre este assunto. Às vezes parece que é fácil, né? Falar de assuntos da Bíblia. Só que o difícil é você falar aquilo que Deus quer. Falar de qualquer assunto é fácil, abrir a Bíblia, mas falar daquilo que Deus quer é diferente, né? Então eu fiquei perguntando para Deus o que o Senhor queria que eu falasse, e isso me deixa aflito quando o Senhor não me dá nenhuma palavra, né? Às vezes você folha a Bíblia para um lado, folha para o outro, mas aqui no último dia de campanha, exatamente naquele dia 31, Deus me deu um tema, somente o tema, que era restaurando o culto a Deus, ou poderia ser um avivamento voltado para a palavra. Só que eu já estava lendo a Bíblia, sempre de costume, leio a Bíblia todos os dias, e aí Deus, creio eu, que tocou no meu coração, continue a reflexão da última que você pregou aqui. E eu falei sobre a edificação da casa de Deus. Então catamos ali do livro de Esdras e fomos até o finalzinho do capítulo 7 de Neemias. Bem resumido, né? Onde eu falei de edificar a casa de Deus, né? Falei também da reconstrução dos muros, que foi realizada por próprio Neemias, e também falei da edificação da casa daquelas famílias que voltaram para Jerusalém, que estavam cativas lá na Babilônia. E aí, trouxe isso para os nossos dias. Hoje, eu e você somos a casa de Deus. Aonde falei também que, por nós sermos a casa de Deus, podemos fazer um paralelo com a edificação e restauração de Israel. Podemos construir muros ao redor desta casa, a qual sou eu e a qual é você, aonde existem portas para que as coisas do mundo não venham adentrar no templo de Deus, ao qual sou eu e você, para que venha abominar esta casa. Falei porque nós somos templos do Espírito Santo. E falei também da edificação da casa do povo que estava em Jerusalém, que estavam destruídas, e fiz um paralelo com esta casa que é as nossas famílias, porque é o que dá a entender, porque lá no finalzinho de Esdras, capítulo 7, nós vamos ver que após a edificação da casa, ele fala que as casas não estavam edificadas, ele ajuntou todo o povo e começou a contar a genealogia, é porque ele queria colocar aquelas famílias em ordem para adorar o Senhor.
Então nós chegamos até aqui, e isso está no finalzinho do capítulo 7 de Neemias, perdão, tá? Finalzinho do capítulo 7 de Neemias aqui, conta aqui, ó, quer ver? Aqui no versículo 4, que a casa do povo não estava edificada, né? Então ele contou a genealogia e nós adentramos aqui no capítulo 8, aonde o povo, depois de reunir as suas famílias, o povo falou: chame Esdras para que ele leia o livro da lei de Moisés, que foi dado para o povo de Israel. E eles estavam lá como um só homem. O texto diz, como um só homem. Não havia espaço entre eles, apesar de haver lá homens, mulheres e crianças. O coração deles estava voltado para onde? Para a palavra. Eles estavam retornando o culto a Deus. E o que me chama a atenção aqui é que eles estavam diante do portão da água. Quando nós lemos tanto o livro de Levítico, nós vamos ver muitas vezes lá falando sobre a purificação do povo, né? Se lavavam com água para poder fazer o serviço do culto a Deus. E aqui, o livro de Esdras e Neemias fala muito do portão das águas, porque a maioria das pessoas que adentravam em Jerusalém tinham que passar por esses portões, onde eles se lavavam para poder se achegar ao templo. E eles estavam ali para ler o livro da lei diante do portão das águas. Quando nós lemos João capítulo 3, nós vamos ver Jesus falando assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Como nascer da água e do Espírito? Isso é uma lavagem realmente, é uma purificação. Nós só entendemos isso quando realizamos o batismo, apesar de nós mergulharmos lá, as pessoas que vão ser batizadas e elas voltam iguais, e as pessoas falam, nossa, nasceram de novo. É um rito, mas é um rito de purificação perante a palavra de Deus, porque nós estamos professando o Deus que nós estamos servindo. E aí quando nós lemos João capítulo 7, versículo 37 ao 38, nós vamos ver Jesus dizendo assim, aquele que tem sede, deixe vir a mim, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus, ele estava fazendo um paralelo com o trono de Deus, aquele lá de Apocalipse lá, que rios de águas vivas correm do trono de Deus, e nós só podemos beber destas águas quando estamos diante aos pés do Senhor, o Deus que nós estamos servindo. E o que esse povo aqui fez para que eles que tivessem de ser purificado? Eles deixaram as águas vivas e construíram cisternas rotas. É o que Jeremias diz para este povo antes mesmo deles serem levados para a Babilônia. Eles deixaram de beber das águas vivas, das quais Deus dava diretamente a eles, mas construíram cisternas rotas. Cisternas rotas são aqueles poços onde as pessoas colocam água, mas não contém água, se esvazia. Será que muitas vezes nós não deixamos aquele que tem águas vivas, que não vai deixar com que estas águas faltem em nossas vidas? Será que muitas vezes não criamos cisternas rotas, né? Das quais muitas vezes dizemos que estamos cheios de água, mas nós não estamos aos pés do Senhor da maneira a qual Ele deseja que nós venhamos estar? Aquele que jorra águas vivas do trono diretamente, a qual nós não cansamos de beber destas águas todos os dias, não importa onde você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, seja no meio dos seus amigos, no meio da sua família, você não cansa de beber destas águas. Mas assim somos nós muitas vezes, cometemos os mesmos erros, as mesmas heresias das quais estes homens cometiam. Mas o que me chama a atenção, que eles chamam para ler quem? Esdras. Quem era Esdras? Nós vimos lá no capítulo 7
de Esdras, versículo 10, que Esdras dedicou o seu coração para meditar na lei do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Quando eu leio esse versículo, sabe o que eu imagino? É como se Esdras, ele cavasse um buraco ou um poço e mergulhasse lá dentro para descobrir as maravilhas de Deus diante da lei do Senhor, diante da palavra de Deus. Ele foi tão fundo que ele foi escolhido e enviado pelo rei Artaxerxes para investigar o povo da primeira leva que já havia voltado do cativeiro, para saber se eles estavam vivendo a lei. E o que eu penso com isso? Hoje o que eu mais ouço são pessoas dizendo: eu sei disso, isso eu já sei. Pessoas que dizem que sabem de tudo um pouco, mas não vivem. Esdras, ele aprendeu a palavra, ele cavou um buraco, um poço, descobriu as maravilhas de Deus, ele viveu para depois ensinar. E o que nós vemos são pessoas dizendo que sabem um pouco de tudo e vivem querendo ensinar outras pessoas, se nem elas conseguem viver aquilo que elas sabem. Mas Esdras, ele tinha uma personalidade, ele tinha um caráter, por isso que ele foi escolhido de uma forma e colocado lá no meio do povo de Israel para investigar o povo, para ensinar o povo a viver e se voltar para o culto a Deus, ao qual Deus havia instituído para o povo de Israel, do qual também nós fazemos parte hoje. Não foi à toa que Esdras falou para o povo aquilo que está em Levítico 19, versículo 2, fala a toda a congregação de Israel: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Hoje eu e você fazemos parte deste povo. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós fazemos parte, é o que nós lemos lá em Efésios capítulo 2. Fazemos parte do povo de Israel devido ao sacrifício de Jesus e fazemos parte das alianças e das promessas a qual Deus fez para este povo. E Pedro, ele cita a mesma coisa que foi citado para o povo de Israel no Velho Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala assim: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não tem como cultuar a Deus, não tem como prestar um serviço a Deus, se você não se santificar, se você não se separar, se você não se purificar diante o processo da vida a qual Deus tem lhe dado. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Não vou falar de ontem porque ontem já passou, mas nós vamos chegar novamente no 7º dia. Daqui para lá Deus é o conhecedor dos seus caminhos, dos teus pensamentos, e Ele espera que você se santifique, que você se separe das coisas que o mundo tem oferecido a você, através dos muros e as portas das quais você constituiu ao derredor deste templo, a qual sou eu e é você. Não permita que as coisas do mundo entrem no templo de Deus, ao qual o Espírito habita em você hoje, aqui neste lugar, através da sua vida. E Deus deseja usar cada um de vocês, cada um de nós, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Mas será que nós estamos atentos? Quando eu leio a Bíblia e vejo Esdras trazendo a lei de Deus, a palavra de Deus, segundo esta leitura aqui, diante de homens e mulheres, toda a congregação se volta para ouvir a lei, com entendimento. Hoje, irmãos, nós prestamos atenção em tantas coisas, nos avisos da igreja, às vezes prestamos atenção nos louvores, mas o que é que nos dá a vida? É a palavra. O que é que nos traz avivamento? É a palavra. Não estou dizendo que os louvores não são importantes, mas aqui fica um ponto de interrogação. Louvores que estejam voltados para a palavra de Deus, louvores que engrandeçam o nome de Deus, louvores que não falem do nosso eu, mas falem daquele que nos deu a vida para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje. Então, irmãos, é muito interessante isso,
Mas olha que bacana, isso daí não é responsabilidade somente daquele que vem aqui em cima, é responsabilidade de cada um de vocês analisar e cobrar todo aquele que tem feito parte do serviço do culto a Deus. Porque estes homens, eles foram buscar quem? Aquele que entendia da lei, aquele que conhecia a lei. E quando Esdras, voltando um pouco lá atrás, na mensagem anterior, nós vimos que quando Esdras chega lá e eles sabem quem é Esdras, eles vão procurá-lo falando que o povo não estava servindo a Deus corretamente. Irmãos, é muito sério. Deus, Ele é santo e importa que aqueles que o adorem também sejam santos. E eu fico, às vezes, lendo a Bíblia, às vezes eu quero compartilhar algumas coisas com algumas pessoas, ou com minha esposa fala, você é doido, eu não quero falar com você não, isso daí, né, não sei o que, eu falo, olha que bacana isso daqui, ela fala, isso aqui não dá para mim, então aí eu tenho que achar uma pessoa meio doida, para compartilhar alguns tópicos que, assim, eu gosto de pessoas que não só escutam, eu gosto de pessoas que questionam, porque é no questionamento que você aprende alguma coisa. E Deus, Ele quer que nós venhamos questionar alguns certo tipo de coisas no meio do seu povo. Pessoa que não questiona não aprende. Pessoa que não pergunta não aprende. E neste texto aqui nós vamos ver o seguinte, que Esdras, quando foi ler a palavra, nós vemos aqui no versículo 4, nós vemos que ao lado direito dele se compõe um grupo, e do outro lado se compõe outro grupo. Eles levavam tão a sério a palavra de Deus, que a pessoa que estava lendo não podia errar a palavra. E quando você continua lendo o texto aqui de Esdras, você vai ver que existiam pessoas que colaboravam, que eram os levitas, que faziam parte ali, né? Tem um nome também que é dado lá, se não me engano netineus, que também é caracterizado como levitas, dos quais tinham também serviços dentro do culto do Senhor. E aqueles levitas, eles estavam incumbidos de ajudar, não só no serviço, mas também no ensinamento da palavra. Então, levita hoje, para nós, traduzindo aqui para uma linguagem, para que nós possamos entender, pode ser qualquer um de nós, desde que nós estejamos no serviço da casa de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Se formos levar ao pé da letra, lógico que estamos longe de ser levitas, mas da forma que as pessoas dizem, da forma que para nós possamos entender, todos nós fazemos parte do serviço do culto a Deus. Deus é santo, irmãos, e muitas vezes brincamos com a santidade de Deus. Então, quando se fala de purificação, irmãos, eu entendo uma coisa, que é necessário passarmos por essa purificação quando nós vemos falar aqui do portão das águas. Vocês lembram que fala lá no livro de Ezequiel 47? Pastor Marcelo falou um pouquinho aqui, acho que foi no dia da campanha, foi o último dia da campanha. Fala que Deus, ele pega Ezequiel numa visão e leva ele até a porta do templo. Só que ele não entra. Em uma outra visão, não me recordo o capítulo, ele vai dentro do templo. Mas no Ezequiel 47 ele não vai dentro do templo, ele chega até a porta do templo. E quando ele chega na porta do templo, fala que lá dos umbrais, da soleira da porta, corriam rios de águas vivas. E aí, ele olhando aquilo lá, acho que é o 3º versículo, fala que aquela porta estava voltada para o leste. É igualzinho a esta porta que Esdras está falando, que Neemias está falando, que estava voltada também para o leste. E aí fala que rios de águas vivas fluía daquele lugar. Então chega um homem ali com no nosso linguajar, uma fita métrica, né? Para nós entendermos melhor. Uma trena, e ele mede 1000 côvados. 1000 côvados foi falado aqui na igreja que é do meu cotovelo até a ponta da minha mão. Então você imagine, aquele homem com a fita métrica medindo 1000 côvados.
E ele leva Ezequiel para dentro das águas. E aí Ezequiel diz lá no texto que águas deram aonde? No tornozelo. Depois aquele homem mede novamente mais 1000 metros e leva ele mais profundo até os joelhos. Depois aquele homem mede de novo mais 1000 côvados e leva ele até os lombos, a cintura. Isso aqui é fantástico, irmãos. Sabe o que acontece? Existem alguns tipos de luta que vemos na televisão, que quando o homem ele é dominado pela cintura, ele perde as suas forças e a outra pessoa pode jogar ele no chão ou carregar ele para onde quer que ele queira. Então, Ezequiel, ele foi dominado pelo Senhor dentro daquelas águas. Só que o interessante é que Deus não permitiu que ele atravessasse aquele rio a nado. Deus tirou ele das águas. Mas isso me faz refletir, eu posso fazer uma conjectura, que existem muitas pessoas que estão ou na porta da igreja, ou dentro da igreja, que nem entraram nas águas. Ou talvez muitos de nós estejamos com águas somente até os tornozelos. E Deus está falando para você, vá mais fundo, porque o meu desejo é dominá-los para que eu possa levar vocês aonde quer que eu queira levar e glorificar o meu nome na vida de vocês. Mas será que nós queremos? Será que nós almejamos? Será que queremos mergulhar mais fundo? Então, irmãos, eu fico curioso de saber aonde Deus quer me levar. É por isso que às vezes eu fico ali insistindo, batendo naquela tecla. Não sou uma pessoa fácil de desistir das coisas, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é a porta. E às vezes nós chegamos até a porta e não entramos. Ou muitas vezes entramos. Tem um texto na Bíblia, no livro de João, que fala que Jesus, Ele é a porta, e aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu entendo este texto desta forma, lógico que não como que fala, literal, mas quando nós estamos servindo a Cristo, nós podemos entrar lá, sobre aquela porta, sairmos e andarmos sobre pastos verdejantes, aonde estamos vivendo neste mundo. Então, irmãos, quando nós entramos por esta porta, nós continuamos bebendo das águas vivas, porque ela não para de jorrar sobre aquele que acredita e confia nele. Então, se hoje Deus está te convidando à purificação, à santificação, do retorno ao culto, de seriedade a Deus, com um compromisso mais firmado, porque este povo foi chamado a atenção dele, e se hoje Deus está falando isso, é porque ele requer algo de cada um de nós, que nós venhamos ter um compromisso de santificação e santidade e lealdade para com este Deus, porque as pessoas estão levando a palavra de Deus de uma forma a qual o mundo está levando. As pessoas que nós conhecemos, a maioria delas, que não estão na igreja, muitas delas dizem ser cristãos, dizem acreditar na palavra de Deus, mas como é a atitude dessas pessoas? Uma vez santo, irmãos, sempre santo. Santo é separado das coisas do mundo, não compactua com estas coisas. O que é santo não ouve qualquer música vulgar, o que é santo não entra em conversas alheias, o que é santo, ele se reserva para as coisas santas, para que quando Deus quer usá-lo ou usá-la, Deus usa para glorificar o nome dele. E quando esse povo aqui, eles se purificaram, sobre aquela portão das águas, diante deste paralelo com Ezequiel 47, nós vemos que aquele povo, eles caíram em si, e começaram a dizer que a alegria do Senhor era a força deles. A alegria do Senhor era a força deles, é o que está no versículo 10, a alegria do Senhor era a força deles. Só Deus pode nos dar alegria, é o que está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10, o finalzinho do versículo. E ali, eles reconheceram a santidade de Deus, o povo se voltou para Deus, como um só homem,
com um só objetivo. E nós, irmãos, será que nós estamos firmados neste objetivo, neste propósito? Talvez Deus esteja chamando a sua atenção hoje, para que você possa começar a orar mais, para que você possa santificar mais. O que é interessante, irmãos, que Deus, antes de reunir a igreja do Senhor, dentro desta reflexão, Deus, ele restaurou a casa dele, que foi o templo em Jerusalém, restaurou os muros, e depois edificou a casa, para depois arrumar o culto a Deus. Então, se a tua casa, o seu templo, não estiver murado, não estiver alinhado, não estiver tudo conforme a vontade de Deus, não vai ter como cultuar a Deus da forma a qual Ele deseja ser cultuado, porque nós viemos deste mundo afora que nós vivemos, adentramos na casa de Deus de qualquer forma, e queremos cultuar a Deus. Vocês acham que Deus vai receber a nossa adoração? Não vai, irmãos, não vai, porque nós não podemos servir a mão e servir a Deus, porque vivemos as nossas vontades, e quando chegamos aqui queremos fazer a vontade de Deus. Paulo, ele diz o que em Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então, se você deseja que o Espírito de Deus tome a sua vida de tal forma, é necessário se santificar, é necessário deixar com que Cristo viva em você, com que Cristo habite em você, com que Cristo habite na sua casa. Quando eu olho para a minha casa, irmãos, algumas coisas é muito difícil colocar em ordem. Por exemplo, os meus filhos dão um trabalho, nossa, acho que todo adolescente dá trabalho, né? Eu também, quando fui adolescente, para vocês não ficarem tristes aí, tá? O Juninho está lá embaixo, o Juninho está ali, o Davi está ali. Eu também dei muito trabalho para os meus pais, mas os meus pais não eram cristãos. E aí, eu tento organizar a minha casa ali, chamando a atenção deles, vai ler a Bíblia, vai ouvir um louvor, vai limpar a casa, vai fazer isso, cada um com a sua tarefa, né? Não estou colocando eles como escravo não, mas cada um com a sua tarefa, aonde nós vamos nos organizar para virmos à casa do Senhor e adorarmos o Senhor com prazer, com alegria. Porque se nós começarmos a organizar a nossa casa, assim como nós já organizamos o nosso templo, né? A nossa vida com Deus, aí organizamos a nossa casa, nós estamos alinhados para vir à casa do Senhor e cultuar a Deus, irmãos. Este é o prazer do Senhor, esta é a alegria do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos arrumar a casa de Deus e a nossa casa está destruída, desorganizada, porque nós não chamamos Deus para nos ensinar a organizar estas coisas. E Deus hoje está falando com cada um de nós. Precisamos chamar Deus para o nosso lar, para as nossas vidas. E este povo aqui, nós vamos ver no capítulo 9 de Neemias, que o povo reconheceu que precisava bendizer o Senhor e glorificar o Senhor. O que eles fizeram? Eles jejuaram, eles se voltaram para o chão e começaram a pedir perdão pelos teus pecados, porque sabia que Deus, Ele é santo. Santo, santo, santo era o Senhor que eles estavam servindo. Então o impuro não se mistura com o impuro, irmãos. Eles sabiam que poderiam voltar para um outro cativeiro. Eles começaram a relembrar, eles fazem uma lista dos seus pecados, de tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, para que eles não viessem cometer novamente. E eles começam, olha, Deus escolheu Abraão, depois veio Moisés, e Deus fez um pacto com nós, quando nos tirou lá do Egito, e nos fez uma aliança conosco, e nós começamos a desobedecer o Senhor, começamos a blasfemar contra o nome de Deus, e Deus permitiu. Deus não só permitiu, como Ele também avisou muitas vezes antes disso acontecer, que nós estávamos errados, que tínhamos que nos consertar, que tínhamos que nos purificar. E aí eles se dobraram ao chão e começaram a pedir perdão a Deus. Então, cada um é dono da sua vida aqui. Cada um é sacerdote do seu lar. Vocês, como eu também, precisamos fazer uma lista daquilo que temos feito
de errado, porque o certo Deus sabe, como também sabe o errado. Então, irmãos, eu poderia falar das coisas boas, porque a Bíblia fala das coisas boas, mas Deus, Ele quer que nós venhamos analisar aquilo que nós temos feito que não tem agradado a Deus. Então, todas as vezes que houve um grande avivamento, foi porque o povo se voltou para a palavra de Deus. Isso nós vemos também lá no livro de 2 Reis, Josias, um rei que assumiu o reinado do seu pai, aonde Israel estava idolatrando, e o que eles fizeram? Quando eles acharam o livro da lei, eles voltaram a cultuar a Deus. Então, irmãos, o que posso dizer a vocês? Talvez muitos de nós temos uma Bíblia em casa, mas como posso dizer isso? Não posso afirmar, mas talvez ela esteja perdida porque nós não estamos usando a Bíblia. Não estamos usando a Bíblia. E a Bíblia ela não pode ser somente usada, ela tem que ser vivida. É o que Deus quer de cada um de nós. Não basta somente saber, mas é necessário viver a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que eu gosto de pregar aquilo que está na palavra de Deus, porque eu tenho uma probabilidade menor de errar. Então eu quero que vocês estejam voltados para a palavra de Deus, porque o povo de Israel ele tem uma característica, e isso é fantástico, apesar deles errarem bastante, mas uma criança com 12 anos já sabe os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor e salteado. Então, se nas escolas que seus filhos estudam não ensina, vocês são os pais deles. Então ensine o seu filho o caminho, ensine o seu filho a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua casa. Amém? Nós vamos louvar este Deus, nós vamos engrandecer este Deus, vamos nos voltar para este Deus. E se hoje Deus deseja avivar-nos aqui com a sua palavra, com o seu Espírito, este é o momento e esta é a hora. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos envolver, que Ele venha realmente mover-nos aqui, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas.